Seu relacionamento tem uma data de validade. Você só não sabe qual é. Quantos dias faltam para o seu amor morrer? Para muitos, a morte do amor não é uma explosão, mas um sussurro. É o silêncio que ocupa o lugar das risadas. São os celulares, que se tornam um refúgio da desconexão. É acordar um dia e perceber que a pessoa ao seu lado é apenas uma estranha com memórias compartilhadas. Fomos ensinados que o amor é um sentimento mágico que deveria bastar. E essa é a mentira que está destruindo os relacionamentos. E se eu te dissesse que a chave para um amor que o tempo não destrói é esquecer o sentimento? E se existisse um método, uma engenharia, um código criado há 3.000 anos pelo homem que, cercado por 1.000 mulheres, se dedicou a entender a fundo a natureza de um amor único e verdadeiro? Hoje, não vamos falar de romance. Vamos falar de estratégia. Vamos decifrar as 3 chaves secretas do rei Salomão para blindar um amor para sempre. Para entender o código, precisamos conhecer a mulher que o inspirou. Muitos a conhecem apenas como a Sulamita, do Cântico dos Cânticos, uma figura poética. Mas sua história real é muito mais dramática. É uma história de poder, morte e de um amor que nasceu das cinzas de uma conspiração. A história começa no leito de morte do rei Davi. Ele sentia um frio que cobertor nenhum aquecia. Seus servos então encontraram Abissag, uma jovem virgem da cidade de Sunem. Sua tarefa não era ser rainha, mas servir de calor humano para o rei em seus últimos dias. Ela era o símbolo do poder do rei que se esvaía. Após a morte de Davi, Adonias, o irmão que já havia tentado roubar o trono de Salomão, cometeu seu erro final. Ele fez um pedido aparentemente inocente a Batseba, mãe de Salomão. Peça ao rei que me dê Abissag por mulher. Na nossa cultura seria um pedido normal. Mas na política da época era uma declaração de guerra. Tomar para si a última mulher que serviu ao rei seu pai e por quem Salomão sentia uma grande paixão, era uma reivindicação direta ao trono. Salomão, recém-ungido e dotado da sabedoria divina, percebeu o golpe no ato. Sua resposta foi imediata e fatal. Mãe, por que pede apenas a Sulamita Abissag? Peça logo o reino para ele. Aquela tentativa de golpe custou a vida de Adonias. E Abissag, a Sunamita, a mulher que valia um reino, estava agora sob a proteção de Salomão. Seria ela a Sulamita, cujo amor Salomão celebra em seu poema? Este é o cenário real por trás da poesia. Um amor que não nasceu de um conto de fadas, mas de uma crise mortal. Salomão precisava de algo real, algo que fosse imune aos jogos de poder. Ele precisava de um amor blindado, e no Cântico dos Cânticos, ele nos deixou o seu código. O código que o rei Salomão nos deixou está dividido em 3 chaves. Vamos decifrá-las. A chave número 1 é a admiração ativa, o elogio como fundamento. Este primeiro pilar do código é a virada surpreendente. Um relacionamento não morre por falta de sentimento, mas por falta de expressão. A admiração não é passiva, é uma ação. É uma arma contra o silêncio que corrói os lares, um antídoto para o veneno da indiferença. No Cântico, a sabedoria de Salomão não o torna um homem frio e calculista. Pelo contrário, ele é livre para expressar sua admiração com uma paixão avassaladora. Ele olha para sua amada e não guarda o que sente. Ele declara: "Como és formosa, minha amada, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas por detrás do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Os teus lábios são como um fio de escarlate. Tua fala é doce. Tu és toda formosa, minha amada, e em ti não há defeito. Esta não é mera bajulação, é um ato de construção." Com suas palavras, ele edifica a autoestima dela. A coroa como rainha de seu coração, não apenas de seu reino. E ela, sentindo-se valorizada e segura em seu amor, não se cala. Ela devolve a admiração, espelhando a força que vê nele. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens, ele diz. E ela responde: como a macieira entre as árvores do bosque,
Assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. Seu fruto é doce ao meu paladar. Esta troca é o segredo. Um relacionamento saudável é uma via de mão dupla, um eco de afirmação e valor. A pergunta não é apenas "você ainda ama?", mas "quando foi a última vez que você expressou admiração?". O Código Salomão nos ensina que a admiração, ativa e verbalizada, é a fundação de pedra sobre a qual toda a estrutura de um amor duradouro é erguida. É o primeiro e mais crucial pilar da engenharia do amor. A chave número 2 é a intimidade intencional, a paixão como celebração. O grande desafio dos relacionamentos longos é a rotina. O fogo inicial cede lugar ao conforto das brasas, e muitos acreditam que a chama nunca mais voltará. É aqui que o Código de Salomão desafia tudo o que nos ensinaram. Ele nos mostra que a paixão não é um evento de sorte do início, mas uma decisão contínua, uma celebração da intimidade. O Cântico dos Cânticos não tem vergonha do desejo. Pelo contrário, ele o exalta como uma força poderosa e divina que une o casal. A Sulamita, em sua ânsia, não espera, ela clama: "Que ele me beije com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho." Para ela, a intimidade é uma expressão da profundidade do amor deles. E o desejo é mútuo, uma busca incessante um pelo outro. Em seus versos, vemos que eles não se acomodam. A ausência gera uma busca ativa, quase desesperada, que mantém a chama acesa. Ela declara: "De noite em minha cama busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma." E Salomão, o rei, o arquiteto de impérios, se rende a essa força, descrevendo o poder avassalador que ela tem sobre ele. "Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam." Sua autoridade de rei se curva diante do poder do olhar de sua amada. A intimidade deles é o verdadeiro trono, o centro de seu mundo. A virada surpreendente é esta: a paixão não é algo que acontece com você, é algo que você faz acontecer. Requer a decisão diária de se buscar, de se surpreender, de criar momentos sagrados onde a conexão é a única prioridade. Não é uma obrigação, mas a celebração do vínculo que compartilham. A paixão duradoura não é encontrada, ela é forjada com a lenha da intencionalidade. A chave número 3 é a parceria como escudo, o compromisso inabalável. No mundo moderno, somos ensinados a manter opções em aberto, mas o Código Salomão revela que a verdadeira força de um relacionamento está no exato oposto, na segurança da entrega total. A terceira chave do amor próspero é o compromisso inabalável de uma verdadeira parceria, que age como o maior escudo protetor. A declaração mais famosa do livro Cantares de Salomão, o livro poético do Antigo Testamento, resume este pilar: "O meu amado é meu, e eu sou dele." Esta frase, repetida como um mantra ao longo do poema, não é sobre posse, mas sobre pertencimento mútuo e total. É a expressão máxima da aliança, a certeza que liberta o casal da insegurança e do ciúme, que são os verdadeiros ladrões da paz no relacionamento. Mas a poesia de Salomão vai ainda mais fundo, descrevendo a força indestrutível desse compromisso com uma das metáforas mais poderosas de toda a Bíblia. A Sulamita, compreendendo o poder dessa aliança, declara: "Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é duro como a sepultura." Um selo, na antiguidade, era uma marca de propriedade e identidade, algo único e inalterável. Pedir para ser um selo sobre o coração e o braço é pedir para ser a marca definitiva, a identidade central do seu amado, visível em suas ações, braço, e guardada em seus sentimentos mais profundos, coração. É a busca pela segurança absoluta de que não há mais ninguém. E então, ela conclui com uma promessa que deveria ecoar em todos os relacionamentos modernos. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa por este amor,
certamente o desprezariam. Esta é a virada surpreendente final. Para Salomão, o amor próspero não é apenas resistente. Ele é invencível e tem um valor incalculável, superior a qualquer riqueza material que ele pudesse acumular. O compromisso inabalável é o que blinda o amor contra as tempestades da vida. Quando você tem essa certeza, a admiração flui livremente e a paixão floresce em um ambiente seguro. A verdadeira prosperidade no amor não está em encontrar a pessoa perfeita, mas em se tornar o parceiro perfeito, construindo dia a dia uma fortaleza de confiança mútua. Admiração, paixão e parceria. O código não é mágico. É um trabalho de construção diária. Ele nos ensina que o amor próspero não é encontrado, é forjado. E antes de demolir um relacionamento que a rotina feriu, talvez seja a hora de pegar essas ferramentas e tentar a reconstrução. O maior desafio não é manter a paixão viva, mas ter a coragem de ser o primeiro a soprar as brasas. Se esta mensagem sobre a engenharia do amor tocou seu coração, ajude nosso código a chegar mais longe. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma chave da nossa série e ative o sininho. A jornada do conhecimento não termina aqui. Muitos de vocês perguntam como podem aplicar esses princípios de forma mais profunda em suas vidas. Com isso em mente, nossa equipe faz uma curadoria especial de recursos que acreditamos complementar a sabedoria que compartilhamos em cada vídeo. E se você sente que precisa de ferramentas ainda mais práticas para a chave da admiração, que é baseada em comunicação, eu deixei um link na descrição para As 5 Linguagens do Amor, um livro que transformou milhões de relacionamentos no mundo. Para quem quer um guia passo a passo, também tem um link para o curso de comunicação para casais. São recomendações que acredito complementarem perfeitamente o Código de Salomão de hoje. São links para materiais de estudo cuidadosamente selecionados que exploram a dinâmica dos relacionamentos e o desenvolvimento pessoal. Se você escolher adquirir algum desses recursos através dos nossos links, saiba que estará investindo em seu próprio crescimento e, ao mesmo tempo, apoiando diretamente a produção de mais conteúdo gratuito aqui no canal, sem nenhum custo extra para você. É uma forma de continuarmos crescendo juntos nesta jornada. E por falar em jornada, agora que desvendamos o código para construir o amor, Salomão nos ensinará a usar esses mesmos princípios de visão, parceria e persistência no maior desafio material de sua vida. No próximo episódio, mergulharemos na engenharia épica da construção do Templo de Jerusalém. Prepare-se.